Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso irmão Carlos, ao nosso irmão Eduardo, à nossa irmã Dani, não é isso? Ao nosso irmão Alain e a todos aqueles que estão aí chegando e já chegaram para o nosso encontro semanal, não é isso? Caminho para a Iniciação. O encontro caminho para a iniciação, justamente preparando o caminho da iniciação. Né? Então, nós procuramos abordar sempre assuntos fundamentais, né? Básicos, para que todos aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação o façam. Né? E nós sugerimos, então, que esse caminho seja feito justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose. Nós recomendamos, né? Que é fundado pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Inclusive, eu quero já adiantar que agora, em abril, já começamos com o grau peregrino. Né? O grau peregrino, aí o nosso irmão até Carlos pode colocar aqui não sei se ele tem aí disponível já, né? O grau peregrino, que é justamente, olha aqui, esse grau peregrino, ele é feito em colaboração com o Departamento Moca, Santana e Sumaré. Né? Início 5 de abril de 2001, online. Né? Online. Vamos abordar espiritualidade, autoconhecimento, iniciação e esoterismo. Né? E tá aí, as inscrições estão abertas. Para mais informações e inscrições, entrar em contato por e-mail de acordo com o seu bairro. É isso? Então, pode ser no Departamento Moca, pode ser na Moca, departamento, em Santana ou no Sumaré. Aí tem aqui os endereços: moca@eubiose.com.br, santana@eubiose.com.br, tudo a mesma coisa, né? E sumaré@eubiose.com.br. Pode entrar em contato, fazer a sua inscrição e pronto, já entra no caminho da iniciação, né? Devemos dizer que este caminho, já entrando em mais detalhes, né? Esse é o primeiro grau, o primeiro nível, o peregrino. Depois tem mais 4 graus, fazendo 5 graus ao todo. Né? Depois de feito o peregrino e mais 4 graus, né, de formação, então o postulante à iniciação, né, ele entra definitivamente como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então ele fica fazendo parte da série interna. Então ele tem direito a possibilidade, né, de ler diretamente as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ter acesso à literatura que é privativa dos membros da eubiose, né, e tudo mais. Né, e também participar da ritualística. Né, agora, por enquanto, de maneira indireta, né, devido à situação atual, mas esperamos logo que em breve nós retornemos, né, com a vacinação que está ocorrendo, isso vai atingir um patamar de uma imunidade coletiva, assim esperamos que aconteça em breve, né? E retornaremos às nossas atividades presenciais, né? Presenciais. Então, aí está, então, este convite. E sempre lembrando que a Sociedade Brasileira de Eubiose, de acordo com os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, segue rigidamente os padrões, né, da sabedoria iniciática das idades, ou ciência iniciática das idades. Então, a sabedoria iniciática das idades é necessário ser seguida rigidamente por uma escola de iniciação. E a eubiose faz isso. Para quê? Para não nos desviarmos dos conceitos, dos fundamentos dados pelos grandes mestres. Isso é muito importante, que a gente siga exatamente os fundamentos dados pelos grandes mestres. Né? E devemos dizer também que nestes encontros aqui ficam gravados, né, em vídeos, né? E a pessoa pode acessar através do Facebook ou do YouTube. Né? É só clicar, vai no Google, clica lá, ou não, vai no YouTube, clica lá, vai no YouTube e clica Canal 3005. Ou no Facebook também. Procura Canal 3005 no Facebook. Tem todas as palestras, esses encontros que nós temos aqui, e todas as palestras que são realizadas, os encontros, nas terças-feiras. É isso? Pelo Canal 3005. Né?
Agora, quem quiser também pode entrar nos canais que eu mantenho. Eu tenho 3 canais, né? Com o mesmo nome, né? Filosofia Transcendental Cósmica, né? Então, como é que faz isso para encontrar os meus canais? É só ir no YouTube e colocar em cima lá o meu nome completo, Walter Teixeira de Andrade. Clicou, é só procurar os canais, tem todos os vídeos dos nossos encontros aqui, e outros vídeos também, palestras, entrevistas, tem uma quantidade enorme de informações, etc., né, que podem ser estudados. Né? Eu quero lembrar também, que eu não tenho feito nas últimas 2 reuniões, é lembrar que eu lancei esse livro aqui em janeiro do ano 2020, né? A Aurora dos Deuses no Braço de Órion. E esse livro está disponível para compra através do online, né? Ou através aqui da Lura Editorial, está aqui o nome da editora, Lura Editorial, ou então através do Amazon. Né? Então, no Amazon pode ser adquirido o livro na forma física ou na forma e-book. Né? A pessoa adquire o direito de acessar o livro pela forma de e-book. Né? Existe uma terceira possibilidade agora que nós não tínhamos antes. Nós não tínhamos antes, eu vou dizer. Este livro pode ser comprado, pode ser adquirido também no departamento Mooca. É uma nova possibilidade, todas as quintas-feiras. Na próxima reunião, no próximo encontro, eu vou dar mais detalhes do telefone, da pessoa, etc. Mas quem conhece o departamento Mooca é fácil já. Para quem já conhece, é só ir numa quinta-feira e falar com o nosso irmão José Aparecido, ou ligar para ele antes, né? E ele vai providenciar o livro. Né? A pessoa, então, pode, com toda a segurança, né? Com máscara, distanciamento, tudo, né? Tem toda a segurança que o momento exige. Né? Então, o livro pode ser adquirido diretamente no departamento Mooca. Então, são essas várias alternativas para a aquisição deste livro, esse livro aqui que eu estou falando, Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Então, isso aí é informação. Bom, nós vamos continuar, então, nossos estudos, né? Estamos abordando aqui, continuando com a abordagem da doutrina secreta, né? Volume 1, Cosmogênese, que HPB nos dá uma visão extraordinária da cosmogênese, né? E temos tido nessas reuniões estudado as observações que ela faz a respeito de como essas revelações, esses ensinamentos foram trazidos para a face da Terra, sendo ela a via, né? O instrumento, o veículo para que serviu aos mestres para que essas informações nos fossem dadas. Né? Vamos também comentar o seguinte: o Grau Peregrino começa agora em abril. Então, nós vamos começar também uma série de apresentações falando mais diretamente sobre a Sociedade Brasileira de Eubiose. Nós vamos fazer uma descrição geral da instituição Sociedade Brasileira de Eubiose, né, com material provindo da eubiose, exatamente do jeito que uma eubiose se proclama e se difunde na sociedade. Né? Vamos estudar a estrutura da instituição, como funciona, etc., para todos tomarem conhecimento, né? Aqueles que nunca ouviram falar sobre isso. Né? E também, em seguida, obedecendo um cronograma bastante equilibrado, vamos falar sobre o professor Henrique José de Souza, né? A biografia dele, o trabalho que ele realizou, a importância do trabalho dele no século XX e também, por extensão, século XXI e terceiro milênio, né? Para concluir no florescimento de uma nova civilização, justamente no ano 3005. É por isso que o canal é chamado, né? Canal 3005. Porque, conforme o professor Henrique de Souza, a humanidade, ou especificamente a raça ariana, a quinta raça-mãe, deverá atingir um esplendor aí. Não é um esplendor final, né? É um esplendor relativamente a essa etapa de evolução da humanidade. Um esplendor compatível com o momento atual da humanidade, em que, em 2005, uma nova civilização surgirá, não é isso? Inclusive, o nosso mestre dizendo que a própria Agartha virá para a face da Terra, né? Nós teremos uma comunicação mais intensa e direta com os seres
agartinos. Então, vai ser algo extraordinário. Sempre lembrando, né, que, no início, né, os deuses viviam na face da Terra juntamente com os homens. Né? Os deuses, os grandes mestres, os grandes iniciados, os iluminados, viviam na face da Terra com os seres humanos. Mas, devido à queda da Atlântida, então, o que aconteceu? Os deuses se interiorizaram e foram formados os grandes mundos internos, né? Os mundos internos. Agora, é claro que a divindade não deixou a humanidade órfã, né? Então, estabeleceu-se um sistema chamado justamente de Avatara. Avatara que significa descida da lei, ou subida da lei, como quiserem, né? Os mundos internos, né? Vinda da lei, né? Vinda da lei para a paz da Terra. Então, permanentemente, esses mundos internos ficam em contato, mandando informações para a Terra e produzindo possibilidades para que a humanidade atinja um alto desenvolvimento humanístico, espiritual, evolutivo, no ano 3005 especificamente. Não para por aí, porque o nosso mestre diz que depois do ano 3005 vai se suceder mais 10 mil anos de uma evolução extraordinária para a humanidade. Nós temos o terceiro milênio, a Era de Aquários. Né? Terminando a Era de Aquário, vai começar a Era de Capricórnio. Veja bem, então são eras e mais eras. Viemos da Era de Peixes, né? Do ano 2000, do ano zero até agora. Depois, no ano terceiro milênio, a Era de Aquários. Depois do ano 3005, começa a Era de Capricórnio. Então, são ciclos que vão se sucedendo de acordo com a precessão dos equinócios, de acordo com esse giro que a Terra dá ao redor do seu eixo, né? Geralmente focalizando um signo específico num período de tempo de 1.600 anos, etc. Praticamente 2.000 anos cada ciclo. Né? Tudo bem? Então, isso aí que... Então, sejam todos bem-vindos ao nosso ambiente de estudo, né? E as aulas serão dadas de maneira... pela internet, né? Por enquanto, mas logo, logo nós voltaremos com a graça de Deus, né? Com a graça do Eterno, nós voltaremos às nossas atividades presenciais. Muito bem, continuando então, nós vamos aqui continuando com as nossas abordagens a respeito de HPB, né? Justamente sobre a cosmogênese. Né? Ela nos diz que nesse volume da cosmogênese, né, ela apresentaria e apresentou uma breve recapitulação dos principais adeptos historicamente conhecidos. Veja bem, ela aborda quais os adeptos e dá uma história deles, muito importante. Dar-se-á notícia, ela fala, de como os mistérios decaíram, principiando em seguida a desaparecer e apagando-se finalmente da memória dos homens a verdadeira natureza da iniciação e da ciência sagrada. Isso quer dizer que os mistérios, ela previa já que os mistérios teriam essa tendência de decair da mente humana. Não é decair da mente, ela sai do circuito humano e passa a vigorar intensamente, continua a vigorar intensamente nos mundos internos. Mas isso não exclui a presença dos mestres permanentemente entre nós, trazendo essas revelações fantásticas dos mundos subterrâneos. Né? Passaram desde então, depois dessas quedas que acontecem, né? Passaram desde então a ser ocultos os seus ensinamentos. E a magia não persistiu senão, quase sempre, sob as cores veneráveis, mas por vezes enganosas da filosofia hermética. Assim como o verdadeiro ocultismo havia prevalecido entre os místicos durante os séculos que antecederam a nossa era, assim a magia, ou antes a feitiçaria, com suas artes ocultas, seguiu o advento do cristianismo. Então, ela fala não, que houve, inclusive no Egito, houve esse ocultamento do conhecimento, né, que era normal para o conhecimento de todos, né, mas o Egito sofreu uma decadência, né, após a saída de Moisés com o seu povo. Né, e isso é normal que ocorra isso nas civilizações, né, anteriores à nossa ou contemporâneas, né, porque o ser humano sempre trabalha... O ser humano não, a maioria do ser humano sempre trabalha para a degradação dos conhecimentos.
Somente uma elite espiritual trabalha para a manutenção desses conhecimentos de maneira perene, integral, e como sempre foi. Mas é uma minoria, né? Uma minoria que muitas teorias dizem que essa minoria é 1/3 da humanidade. Eu, pessoalmente, acho que é muito menos do que 1/3. Isso. A elite espiritual da humanidade, eu não sei calcular exatamente, eu não tenho condições de ter essa visão, né, como ser humano, de quantos fazem parte dessa minoria. Né? Os mestres sabem. Os mestres, os mestres, Melquisedeque, a grande fraternidade branca, sabe exatamente a posição de cada um. Né? Nós não sabemos. Mas eu não acredito que seja 1/3 da humanidade. Eu imagino assim 1/4, 1/5, ou até 1/6 da humanidade se compõe a essa elite espiritual. É uma quantidade bem reduzida. A maioria da humanidade, grande parte da humanidade, encontra-se num estágio intermediário, né? Entre o emocional e o mental superior, a tríade. Então, ele fica assim, para lá e para cá, né? Sem decisão, à espera de que o seu desenvolvimento interno o possibilite a tomar decisões corretas. E, com certeza, 2/3, isso não tenho dúvida, 2/3 da humanidade acha-se mergulhada na emoção. Porque nós viemos da Lua e trouxemos este patrimônio, esse legado lunar da emocional, né? E isso domina muitas nossas ações, nossos comportamentos, a nossa forma de agir, originando diversos comportamentos não adequados à evolução. Então, isso aí, 2/3 da humanidade realmente compõe esse grande contingente de seres que vivem no plano emocional. Antes de continuar, até houve uma pergunta, até depois de encerrada a reunião, e me veio na cabeça, eu vou aproveitar para abordar agora. Né? Um dos participantes da reunião me perguntou se ainda existiam Atlantes na face da Terra. Então, eu digo assim, não existe só Atlantes, existem lemurianos também. Existem lemurianos e Atlantes. Agora, a pessoa diz, mas Atlântida foi destruída, a Lemúria foi destruída, como é que existe lemurianos e Atlantes? Vamos explicar. A consciência. Existe na face da Terra seres que ainda têm uma consciência lemuriana. Ele não tem aparência lemuriana, mas tem a consciência lemuriana. E tem uma grande parte da humanidade que ainda tem a consciência de Atlante. Né? Então, o que é a consciência lemuriana? Aquela muito emocional, age pelo emocional. Né? E o Atlante age pelo mental concreto. É o São Tomé da vida, né? Não acredita em nada. Que é prova de tudo. Quer dizer, não tem o desenvolvimento da intuição, do mental abstrato. Grande parte da intelectualidade acha-se mergulhada nesse mental concreto. Veja bem, eu não estou inventando, eu estou citando algo que o nosso mestre nos ensinou. O professor Henrique José de Souza. Num dos seus ensinamentos, ele diz que a pior rotina é a rotina mental. Que mental? Mental concreto. Então, o mental concreto fica girando, e não sai daquilo. Não tira outras conclusões. Então, o mental concreto... Então, por isso que eu respondo para esse nosso irmão que fez essa pergunta, existe realmente aqui Atlantes entre nós, em forma de consciência, e lemurianos. Os Atlantes, então, se notabilizam por estarem no mental concreto. Aqueles que têm consciência Atlântico ficam no mental concreto, girando, e não sai daquilo. Eles não conseguem extrapolar, somente interpolam. E a gente sabe que a interpolação não leva a conclusão nenhuma. Não leva a conclusão nenhuma. É que nem um computador. O computador não tem inteligência, ele tem programação. O computador, como eu disse, né, chamo de inteligência artificial, é mentira. Não existe inteligência artificial. Nem pode existir. Nem pode existir. A inteligência vem de Deus. Então, o computador não tem inteligência e jamais vai ter inteligência. Ele vai ter, sim, os seus componentes lá eletrônicos que guardam uma programação. Ele vai programação. Então, é muito comum, né? A gente vê nos filmes, antigamente, via nos filmes, né? Aqueles robôs, né? E a gente perguntava alguma
coisa, o robô dizia assim, isso não tem registro, isso não tem registro, porque não tem registro dentro da programação, na verdade. Então, ele não consegue extrapolar. Agora, o mental abstrato, não. O mental concreto vive no plano, fica girando num plano, dentro do tampo de uma mesa. Mas o mental superior, ele pode se destacar, ele se eleva acima do mental concreto e tem uma visão panorâmica. É a visão dos grandes mestres, dos grandes cientistas. Os grandes cientistas têm uma visão panorâmica com o mental abstrato e também de Budi, né? Da intuição, que nem Einstein. Né? Einstein diz assim, foi um grande matemático. Não, ele não foi um grande matemático. O forte dele não era a matemática. Né? Aliás, eu devo dizer, o grande matemático que revolucionou todo o conhecimento científico foi Maxwell. Aí, isso não sou eu quem fala, a ciência fala isso. O grande matemático que deu a base chamou-se Maxwell. Né? Agora, Einstein não era, o forte dele não era, ele era matemático, mas não era o forte. O forte dele era a intuição, porque ele estava num plano, ele conseguia extrapolar, ele erguia-se além do mental concreto e via algo no futuro. Tanto que ele previu a quarta dimensão, que faz uma quarta dimensão e nos abre caminho, que o nosso mestre fala, de uma quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão e assim por diante. Nós caminhamos evolutivamente através de estágios evolutivos dimensionais. Então, é isso que eu queria dizer para o nosso irmão que perguntou, que existe exatamente Atlantes entre nós, lemurianos, né? Né? Agora, é claro que o lemuriano tinha pele negra, né? E o Atlante tinha pele amarela. É claro que o lemuriano e o Atlante de hoje ele não se entende, não se identifica pela pele, pela cor da pele, pela intuição. Pela intuição, não. Pela consciência. Né? Então, existe muita gente lemuriana circulando entre nós, muita gente atlante circulando entre nós, e o dever dessa elite espiritual é jogar conhecimentos para que esses seres, com consciência lemuriana e Atlante tenham condições de evoluir para uma consciência ariana, né? De mental abstrato mais evoluído e de Budi, né? Da intuição. Então, esse é o projeto. Por isso que o projeto evolutivo do planeta Terra ele se baseia em dois fundamentos: a direção espiritual da lei universal e a ação de uma elite espiritual na face da Terra que serve de veículo para essa lei universal. Isso é muito importante. A eubiose trabalha com essa elite. Toda a escola iniciática trabalha para formar essa elite. Tanto que uma escola iniciática não é um conhecimento de massa, como a religião é. Não, é conhecimento de poucos. Mas esses poucos constituem a elite espiritual do planeta. Perfeito? É muito importante que nós devemos deixar bem claro. Né? Então, continuando aqui, já respondido essa questão do nosso irmão, que levantou essa ideia, né? Então, a HPB continua, ela vai comentando que naqueles primeiros séculos, né, do início desse desenvolvimento espiritual a qual ela se refere, desdobrou-se o fanatismo em ingentes e pertinazes esforços no sentido de obliterar, de bloquear, né? Todo e qualquer vestígio da obra mental e intelectual dos pagãos. Mas foi tudo em vão, ainda que o mesmo espírito do obscuro gênio do fanatismo e da intolerância haja desde esse tempo adulterado sistematicamente todas as páginas escritas nos períodos anteriores ao cristianismo. Veja bem que ela fala, né? O fanatismo alterando as páginas escritas pelos cristãos, pelos primeiros cristãos, né? O cristianismo primário, o primeiro, né? A base. Né? Então, foi muita coisa deturpada. Claro. Porque, na verdade, é assim. Não querendo, veja bem, nós não estamos aqui criticando a religião. Estamos apenas demonstrando um fato que o nosso mestre, inclusive, explica isso. Né?
normalmente a religião acaba degenerando os princípios que o mestre nos deixou. O cristianismo aconteceu isso, né? Tanto que o cristianismo fez coisas que não é do Cristo, né? Não é do Cristo, né? Por exemplo, perseguir, matar, torturar, a Inquisição. Isso não tem nada a ver com o Cristo, isso é o anticristo, né? E a religião fez isso, como se fosse um ato de cristianismo. Não é verdade. É isso a que a KPB se refere, né? Da degeneração que ocorre dos princípios universais dados pelos mestres nas mãos da ignorância do ser humano, da ignorância do ser humano. A própria história, apesar dos seus anais imperfeitos, conservou alguns fragmentos que sobrevivem àquele período suficientes para lançar uma luz imparcial sobre o conjunto. Isso, então, aí está. Que o leitor, então, que o estudioso, se detenha um instante em companhia da autora, ela, HPB, no ponto de observação escolhido, e concentre toda a sua atenção nos 1000 anos que, correspondendo aos períodos anteriores e posteriores ao cristianismo, se acham divididos em duas partes pelo ano 1 da natividade. Este acontecimento, seja ou não historicamente exato, constituiu-se o primeiro de uma série de baluartes levantados para se oporem a um possível retorno, e até mesmo a simples observação retrospectiva das tão odiadas religiões do passado, odiadas e temidas, porque projetavam uma luz demasiado intensa sobre a interpretação nova e intencionalmente velada do que hoje se chama da nova lei. Então, ela se refere especificamente sobre o Cristo, né? Então, aí está, o ano 1 da natividade, né? Ou seja, o nascimento de Jesus Cristo, ele lança uma nova visão sobre a maneira de como enxergarmos essa relação do homem com Deus, a natureza da própria divindade, né? Isso, o comportamento do ser humano que difere frontalmente dos comportamentos de antes, né? A gente sabe, no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. É isso? E Jesus dizia, não, é o perdão. O Deus é amor e perdão. É isso? Deus ama incondicionalmente e perdoa sempre, todo instante. É isso? Então, é claro, isso chama da nova lei. Isso chama-se da nova lei, da nova maneira de se enxergar toda essa questão da espiritualidade num contexto moderno. Moderno que eu digo, considerando do ano 0 para cá, com o nascimento de Jesus o Cristo. E isso não para por aí, né? HPB dá uma nova visão também, no século XIX, do futuro. O professor Henrique Jesus dá também uma nova visão, e com muito mais intensidade ainda do que a KPB, porque ele mesmo fala que a eubiose é teosofia posta em prática. Então, ele sintetiza bastante essa questão do terceiro milênio, da vinda de Maitreya, da origem de uma nova civilização e da responsabilidade que nós temos em dar origem e sermos veículos da divindade para que esse processo evolutivo ocorra, né? Então, esse é muito importante, essas considerações iniciais, né? Eu vou passar para o nosso irmão, agora, o nosso irmão Carlos, né, para ele fazer algumas observações, e que se alguém quiser comentar também alguma coisa, fazer pergunta, para a gente continuar o nosso bate-papo. Então, professor, diante de tudo isso que o senhor colocou, tá? A gente percebe que o mundo foi preparado, né, para a era de Aquário, né? Desde a Revolução Francesa, com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, vem a Helena Blavatsky, que através da intuição ela coloca para a gente todo esse conhecimento, e a Era de Aquário é isso, né, professor? É a evolução mental da humanidade, né? É a evolução do homem através da realização pela sua intuição, né? E a gente vê que, tecnologicamente, a gente vê a Era de Aquário se manifestando através da tecnologia, mas o homem ainda não está preparado para tudo isso, né, professor? Exatamente. Essa que é a questão, né? Essa que é, o homem não está preparado para este... Mas existe, o nosso irmão citou bem a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa,
foi um marco importante. Aliás, nós vamos ter uma live que nós vamos falar só sobre a Revolução Francesa. Talvez uma, duas ou três lives, porque o assunto é muito extenso. Né? O assunto é muito extenso. Nós vamos ter oportunidade disso. A Revolução Francesa foi algo muito importante, né? Mas ela em si, a Revolução em si, como projeto político, não deu certo. Não deu certo. Tanto que ela não conseguiu formar a República imediatamente. A República surgiu depois de muito tempo. Né? Ela houve toda, depois nós vamos entrar no momento oportuno, vamos analisar bem esse assunto, né? Houve todo aquele contexto, aquela revolução, mortes, guilhotina, aquele negócio todo, né? Guilhotinaram Luís XVI, Maria Antonieta, tudo, né? Mas a França ficou em frangalhos, ela ficou destruída. Aí veio Napoleão Bonaparte, né? Com uma missão sinárquica, ele veio com uma missão sinárquica, mas não cumpriu essa missão. Conforme o professor indicou, ele não cumpriu essa missão, ele falhou na sua missão. É isso. E ele, em vez de seguir em direção de uma república, ele voltou novamente para um sistema monárquico, né? Império, né? E um império que não dava chance para que as pessoas se manifestem, né? Manifestassem. Um império muito impositivo, né? Autoritário, né? Então, agora, claro que a Revolução Francesa deu frutos para a humanidade porque era assim necessário. Né? Mas o caminho não seria esse. É isso? Quando Saint-Germain se manifestou, através de Lorenzo e Lorenza, essa dupla gêmeos espirituais na oportunidade, o projeto de Saint-Germain não era acabar com a monarquia, era manter a monarquia renovada. Uma monarquia que obedecesse padrões constitucionais. Só que o Luís XVI não quis seguir isso, Maria Antonieta muito menos. É isso? Então houve a queda e o sacrifício deles foram guilhotinados. Né? Agora, então isso são fases, mas a Revolução Francesa deu frutos. Deu frutos, através de um sofrimento muito grande, mas originou os direitos humanos, houve uma série de mudanças no padrão político, né, da humanidade e assim por diante. Né? A gente vê que o ser humano recebe aquele impulso da divindade, mas falha na execução. Né? Então, houve uma falha. Não é isso? Aqueles agentes que estavam ali naquele momento da Revolução Francesa, houve uma falha. Não entenderam exatamente aquilo que a divindade estava trazendo para eles. E fizeram o contrário. E acabaram fazendo o contrário. E é sempre por isso que a HPB fala essa questão da degeneração do comportamento humano. Né? Também o cristianismo foi a mesma coisa. Não é isso? Jesus veio e trouxe uma visão extraordinária de um universo diferente, maravilhoso. Né? Não foi entendido. Não foi entendido. Na hora de resolver, né, o Pôncio Pilatos pôs lá para o povo votar e votaram em Barrabás. Votaram em Barrabás, não é verdade? Votaram em Barrabás. Então, eu até perguntei, né? Eu perguntei assim, eu fiz uma pergunta até não é nessa última, não sei se foi nessa última live. Eu perguntei assim para todos: se Jesus o Cristo se candidatasse a presidente de algum país no mundo, ele venceria a eleição? Eu não dei a resposta, mas agora estou dando uma resposta. Naquele tempo votaram em Barrabás, não é verdade? Agora, na atualidade, no meu ponto de vista, eles votariam em Barrabás novamente. Jesus e Barrabás. Votaria novamente em Barrabás, sem dúvida nenhuma. É isso? Eu estou mentindo? Não, não estou mentindo, porque a consciência humana não chegou ainda àquele estágio de entender justamente a natureza de uma mente superior como Jesus Cristo e de outros seres. Aliás, eu devo dizer, se Jesus Cristo, por hipótese, se reencarnasse como um ser humano hoje, ele seria perseguido, porque ele viria com ideias fantásticas do amor universal, seria perseguido pelos cristãos. A hora que eu estou falando, ele seria perseguido, difamado pelos próprios cristãos. Os próprios cristãos não, pelos falsos cristãos. Né? Então, isso aí é o ser humano. Isso é o ser humano. Então, como nós dissemos, né, a humanidade, numa totalidade, não está preparada ainda para esse momento. Isso tem que ser feito através de uma transformação interna. O nosso mestre indica o caminho, o HPP também. Transformação interna. Isso é muito importante. Né?
a expansão do estado de consciência, rumo a um estado de sinarquia. O nosso irmão, se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, não sei se tem. Então, tem pergunta sim, professor Walter, mas eu acredito que a era de Aquário vai forçar a humanidade, né, a aumentar o seu estado de consciência e vibrando no estado de consciência mais alto, ela vai conseguir atrair muita coisa boa para a Terra, né? Inclusive, o nosso irmão Júlio Teixeira, ele pergunta o seguinte: a Agartha na face da Terra não seria na medida da Agartha em cada um de nós? Exatamente o que o nosso irmão Júlio falou. Exatamente, exatamente. Quando é que a Agartha vai ter possibilidade de agir na face da Terra? Quando nós estivermos desenvolvendo pelo menos um pouquinho da consciência agartina dentro de nós mesmos. Olha, Jesus disse o seguinte: vós sois deuses. Então nós temos Deus em nós, esquecidos. E nós temos dentro de nós também a Agartha, mas está amortecida, adormecida. Nós temos Shambhala em nós. Como temos Deus, temos Agartha e Shambhala. Então, o problema da transformação interna é justamente desenvolver esse estágio, esse processo vibratório agartino em nós. Não é isso? Então, quando é que a Agartha vem para a face da Terra? Quando houver uma possibilidade de entendimento desta consciência humana na face da Terra com a consciência agartina. Senão, não vai dar. Adiantaria a Agartha vir para a face da Terra agora? Não, não adiantaria. O ser humano não entenderia. Não entenderia. Agora, a Agartha virá para a face da Terra quando a consciência humana já estiver num estágio que possa entender a Agartha na sua forma vibracional, no seu contexto filosófico e espiritual. O nosso irmão Gil tem razão. Então, como é que nós traremos a Agartha para a face da Terra? É trazendo a Agartha de dentro de nós para fora. É isso? Como é que se faz isso? Através do autoconhecimento, através do desenvolvimento pessoal, né? Autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Esse é um fato muito importante para a gente observar. Tudo bem. Se tiver mais uma coisa, senão nós continuamos. O Júlio também, ele coloca o seguinte, professor: Sim. o espírito estaria em luz e sutileza projetado na sétima camada estérea, a mente, a seguir na escala de descida e por aí até nós. Exatamente. Nós somos um setenário. Nós somos um setenário. Tudo é setenário no universo, né? Inclusive nós. A nossa constituição hiperfísica é setenária, né? Tanto que temos 7 chakras, né? 7 corpos, né? Um mais denso e mais 6 hiperfísicos, né? Então, o caminho justamente é fazermos a evolução, né? A harmonização desses corpos hiperfísicos, de maneira que eles vibrem adequadamente no processo superior. É isso? Então, a divindade não pode servir-se de nós como veículo se nós não tivermos todos esses corpos perfeitamente desenvolvidos, né? Então, é claro que o espírito entra nessa sétima camada etérea, né? Lá do chakra coronal, vem descendo, né? Vem iluminando tudo, né? Mas é necessário que o ser humano se prepare, faça essa transformação desse processo todo. Tanto que na eubiose existem processos, né, durante determinadas fases da eubiose em que se faz esse trabalho com os chakras, né? Desenvolvimento dos chakras para justamente ir possibilitando que a nossa vibração se torne cada vez mais afim com os processos superiores da consciência. Isso é muito importante. Nosso irmão Júlio tem razão. Tudo bem? Tudo bem, pode dar, isso, dá continuidade. Então, a KPB afirma o seguinte: que o leitor, que o estudioso, se detenha um instante em companhia da autora, no ponto de observação escolhido, e concentre toda a sua atenção. Não, isso já falei, já não valei, já passou. Continuando. Por sobre-humanos que fossem os esforços dos primeiros padres da igreja para arriscar a doutrina secreta da memória dos homens, todos eles se frustraram. Então, ela já está falando dos padres da igreja, né? Aqueles que queriam riscar a doutrina secreta, e muitos tentaram, talvez a maioria. Riscar a doutrina secreta, a doutrina secreta, aquilo que Jesus ensinou, ou aquilo que está escrito no Antigo Testamento, né?
E até hoje se faz isso. Tem muita gente trabalhando para destruir. Tem muita gente, não vou citar nomes, mas tem muita gente, é o ser humano. É o ser humano, né? Então, a verdade, agora, a HPB fala, a verdade jamais pode ser destruída. E, por isso, não surtiu efeito a tentativa de eliminar inteiramente da face da Terra todo vestígio da antiga sabedoria, nem de aguilhoar, de amordaçar todos aqueles que dela possam dar testemunho. Não é verdade? Então, aí está a questão do aqueles que tinham que dar testemunho. É claro que a religião tentou amordaçar todos, né? Através da tortura, da morte, etc., mas a verdade sempre vence. Né? Se nós atentarmos para os milhares, ou talvez milhões de manuscritos queimados, veja bem, milhões de manuscritos queimados por esses seres ignorantes que fazem parte das religiões degeneradas, né? Se nós vermos milhões de manuscritos queimados, os monumentos reduzidos a pó, com suas inscrições por demais indiscretas, e pintura de um simbolismo excessivamente sugestivo, a multidão de eremitas e ascetas que passaram a percorrer as ruínas das cidades do Alto e do Baixo Egito, os desertos e as montanhas, os vales e as terras altas, buscando com ardor obeliscos e colunas, rolos e pergaminhos, para destruir os que contivessem o símbolo do tal ou qualquer outro signo de que a nova fé se havia apropriado, compreender-se-á facilmente porque tão pouco sobrou dos anais do passado. Claro. Então, essa destruição é terrível, né? Rouba uma destruição terrível que a humanidade faz do conhecimento antigo, né? Mas sempre lembrando, né? Aquilo que é destruído na face da Terra o que está na face da Terra é projeção do que está nos mundos subterrâneos. Então, destruir o que está na face da Terra não significa destruir a verdade. A verdade é indestrutível. Isso, o que está de verdadeiro está nos mundos internos. Isso é indestrutível. Mas a humanidade sempre concorre para esse ato, né? Destruir fatos, mudar a história da humanidade para pior, né? Por que motivo? Por questão de interesses pessoais, né? Sempre entra o quaternário, né? O quaternário, sempre interesses pessoais, ideologias, interesses financeiros, políticos, raciais e assim por diante, né? Então, isso aqui é o trabalho da humanidade, né? E retornando, né? Humanidade, nesse grupo de seres estão Atlantes, Lemurianos. Olha só o que nós falamos anteriormente, né? Nesse grupo de seres que destrói a realidade, a verdade dada pelos mestres, estão lemurianos, Atlantes degenerados. Eu não estou dizendo Atlantes sábios, não. Atlantes degenerados, lemurianos degenerados, que tentam destruir a verdade. Porque esse é o nosso problema. O nosso problema é essa sobra que tem da Lua na face da Terra, né? Essa sobra lemuriana e Atlante, né? Na face da Terra, que deve ser transformada. Né? Deve ser transformada. Então, é isso aí. A verdade é que, apesar do espírito de fanatismo dos cristãos dos primeiros séculos e da Idade Média, como também ocorreu depois, o sectário do islamismo preferiu sempre viver no obscurantismo e na ignorância. Então, esses seres que, não só no cristianismo, outras linhas se degeneraram. Né? O próprio budismo sofreu uma degeneração. O próprio budismo sofreu uma degeneração que o budismo foi regenerado com o tempo. Foi regenerado, né? E o islamismo também tem. Então, toda corrente religiosa tem aqueles que seguem a lei e aqueles que não seguem a lei. Aqueles que seguem o sentido destrutivo das coisas, né? Da destruição. O processo anti-evolutivo. Né? Ambas as religiões conquistaram seus prosélitos, seus seguidores, com a ponta da espada. Ambas construíram seus templos sob enormes hecatombes de vítimas humanas. Esse é o problema, né? Então, a religião acaba abandonando o ensino mestre e passa a usar a ponta da espada para dominar, né? Para dominar os seus seguidores, para aumentar os seus domínios. No pórtico do século I da nossa era, quer dizer, no início do século I da nossa era, brilharam fatidicamente essas palavras ominosas, o karma de Israel,
Sobre os umbrais do 19, poderão ler os profetas do futuro. Outras palavras que farão referência ao karma da história ardilosamente falseada ante a posteridade e destruídos até ficarem reconhecidos entre dois carros de Jagannatha. Ela cita uma imagem da mitologia. O fanatismo e o materialismo. Veja bem, fanatismo e materialismo. Duas coisas terríveis, que agem contra a evolução espiritual da humanidade. Um que tudo aceita, fanatismo, né? E o outro que tudo nega. É interessante, né? Então, é isso aí. O fanatismo material. O fanatismo aceita tudo, o que lhe põe na cabeça. E o materialismo nega tudo. Deus não existe, negação. Sábio é aquele que se mantém tranquilo entre os dois extremos e o que confia na justiça eterna das coisas. Olha o HPB fala. Sábio é aquele que se mantém no equilíbrio entre o fanatismo e o materialismo. Nem é nenhuma coisa nem outra. É o caminho do meio. Isso corresponde ao que o nosso mestre ensinou, que nós devemos entender a questão da polaridade, que é o quarto ensinamento de Hermes Trismegisto, né? A lei da polaridade. É isso. Então, existe o bem e o mal. Não é questão da pessoa cair para enxergar tudo como bem e mal, não, e sim o equilíbrio. O que existe de relação entre essas duas posições. Então, aí o nosso mestre afirmou, quem entende a polaridade entende tudo. Olha só, quem entende a polaridade entende tudo. Isso é de uma sabedoria extrema. Diz um autor que ela cita aqui, testemunha dos maravilhosos discursos de um livre pensador que pertence a 1000 seitas. Um pensador falou o seguinte, na assembleia do dia da ressurreição, quando serão perdoadas as coisas do passado, deixarão de existir os pecados, graças ao pó das igrejas cristãs. Tá bom? Deixará de existir o pecado, graças ao pó das igrejas cristãs. Então, das igrejas cristãs degeneradas sobra o pó. Esse pó é diluído. E, claro, que desaparece o pecado. Né? Então, a isso responde um determinado, a nossa HPB, cita um determinado intelectual da época, chamado Max Müller. Né? Então, ela cita uma referência desse autor da seguinte forma. Ele falou, os pecados do Islã são tão indignos como os do pó do cristianismo. No dia da ressurreição, tanto os maometanos como os cristãos verão a inanidade de suas doutrinas religiosas. Os homens combatem pela região da terra. No céu compreenderão que só existe uma religião verdadeira, a adoração do Espírito de Deus. Em outras palavras, não há religião superior à verdade. Esse é o lema da sociedade teosófica. É isso. A gente vê no emblema da sociedade teosófica, nós vemos todo aquele... Depois nós vamos estudar isso com mais detalhes, né? E lá está escrito assim, não há religião superior à verdade. O máximo nós podemos atingir, o que nós de máximo podemos atingir é a verdade. A religião é apenas um caminho. E nesse caminho tem caminhos bons, caminhos tortuosos, de sacrifício, de crimes, de perversão e assim por diante. Né? Então, o lema do Maharaja de Benares, ela fala, né? Adotado pela sociedade teosófica. Como já se disse no prefácio, o HPB afirma, da doutrina secreta, a doutrina secreta não representa outra versão de Isis sem véu, conforme era a intenção original. Ela diz que não é uma versão de Isis sem véu, é uma outra visão. É antes uma obra que explica a anterior, e conquanto dela independe seu indispensável corolário. Então, ela diz que a doutrina secreta não é uma continuação de Isis sem véu. É antes uma obra que explica a anterior. Veja bem. Então, a HPB ela escreveu Isis sem véu em 1877. Começou, né, o primeiro capítulo, o primeiro livro. E a doutrina secreta, ela começou em 1888.
um pouquinho antes dela ir embora do mundo, né? Ela faleceu em 1891. Ela nasceu em 1831, ela nasceu em 1831, faleceu em 1891. Ela viveu 60 anos. 60 anos. Muita coisa, então ela diz, muita coisa exposta em Isis sem véu era de difícil compreensão para os teólogos daquele tempo. A doutrina secreta vem trazer luz a muitos problemas que ficaram sem solução no primeiro livro, especialmente em suas páginas iniciais. Essa questão desses livros, né, é muito difícil de se entender. Né? Quando a gente lê a doutrina secreta e Isis sem véu, a gente vê que é uma leitura difícil de se entender. E eu quero dizer também uma coisa muito importante para quem já leu, ou pretende ler, ou quer reler. Esse conhecimento, essa leitura de Isis sem véu e de A Doutrina Secreta, ou das revelações do Mestre, dos livros do Mestre, não é uma leitura, um conhecimento linear. Não é linear. Não é assim. A gente lê um livro desse, não é como a gente lê um romance. Quando ele abre um romance, tem um início, meio e fim. Se eu começar a ler um romance do fim para frente, eu não vou entender nada. Se eu ler a metade do romance sem ler o início, o fim, também não vou entender nada. Então, um romance, a leitura é linear, porque tem o passado, o presente e o futuro. Agora, a leitura de uma obra dessa, com Isis sem véu, Doutrina Secreta, não é linear. Não é linear. Então, a pessoa... Isso eu estou avisando, a gente comenta isso, para aqueles que lerem, terem essa consciência para facilitar os seus estudos. Muitas vezes nós vamos estudando, por exemplo, a doutrina secreta, chega um momento que nós não entendemos um fato. Uma coisa que não conseguimos entender. Não significa parar ali e ficar tentando entender. Não, vai para frente. Vai para frente. Né? Então, se não entender um determinado trecho, vai para frente e continua, entendendo outras coisas. Porque o conhecimento não é linear. Não é linear. Isso aí, dentro do conhecimento eubiótico, a gente diz assim, o conhecimento, esse estudo que se faz através desses livros sagrados, ele na verdade, helicoidal. Isso eu queria falar. No universo, na verdade, não existe a linearidade, existe o sistema helicoidal. Tanto que no quarto sistema evolutivo, né, nós temos o sistema evolutivo e temos 4 fases de evolução. Né? No quarto sistema, nós temos 4 fases de evolução. Né? Estamos na quarta fase. Né? Na quarta fase. E em cada fase evolutiva dessa, existem as rondas. Cada fase são 7 rondas. Mas essas 7 rondas em 7 globos não significa que nós giramos no mesmo plano. Não, nós giramos em sentido helicoidal. É o estudo da eubiose. Veja bem, o estudo, quando a gente entra na eubiose, no peregrino, a gente dá um giro. Dá um giro. Depois, quando vai para o primeiro nível, Manu, a gente dá o mesmo giro, mas num degrau superior. Depois, no terceiro nível, o Yama, a gente dá um outro giro num grau superior. Veja, é uma helicoidal, é uma hélice, uma hélice. Tudo no universo é assim. Tudo no universo vai em hélice, em hélice. Aliás, o próprio movimento da Terra, né? A gente diz assim, olha só que interessante, a Terra gira em torno do Sol no movimento elíptico. A elipse não é muito acentuada, né? Então, é uma elipse muito pouco acentuada, né? Mas é um movimento elíptico em torno do Sol. Mas não é um movimento elíptico, porque o Sol caminha no espaço. O Sol caminha no espaço e a Terra vai acompanhando. Então, a trajetória da Terra descreve um sentido helicoidal através do espaço. Ela não se fecha. A trajetória da Terra não se fecha, ela vai estar sempre aberta no sentido helicoidal através do espaço, acompanhando o Sol. Então, tudo no universo é assim, helicoidal. Então, por isso que eu quero lembrar isso, que quando a pessoa lê esses documentos importantes, ou do mestre, a doutrina secreta, vai lendo, se não entender uma fase, continua lendo. Porque num momento exato, ela vai tornar e vai entender aquele fato e vai unir os fatos. Porque o conhecimento não é linear, helicoidal. Né? E também na fase da Terra é assim, a evolução da Terra não é linear. É isso? Isso o nosso mestre explica, né? A evolução dos povos na face da Terra vai do Polo Norte ao Polo Sul. É isso? Atualmente, de Oriente para o Ocidente.
E sempre no sentido helicoidal, vai girando assim numa hélice, do Polo Norte para o Polo Sul, girando numa hélice. Agora está passando aqui pelo Brasil e vai atingir o Polo Sul. E o nosso mestre diz: o Polo Norte, ele chama do passado da história da humanidade, e o Polo Sul é o futuro da história da humanidade. Então, o sentido é helicoidal, sempre helicoidal. Então, isso aí é muito. A gente vê que as leis universais elas se refletem sempre naquele padrão universal em todos os momentos, seja no conhecimento, seja na evolução dos povos, no movimento dos astros e assim por diante. Né? Então, isso é muito importante, então. Né? Então, aqui, continuando, né? A doutrina secreta, então, muita coisa, como já se disse no prefácio, a doutrina secreta não representa outra versão de Isis sem véu, já falamos. Né? Muita coisa exposta em Isis sem véu era de difícil compreensão para os teólogos daquele tempo. A doutrina secreta vem trazer luz a muitos problemas que ficaram sem solução no primeiro livro, especialmente em suas páginas iniciais. Abro para o nosso Carlos Nascimento para ver alguns comentários, algumas perguntas, para a gente enriquecer a nossa reunião. Né? Então, o nosso irmão Francisco Gomes Silva, ele cita uma frase de JHS: a humanidade só será feliz quando reconhecer o Avatara. Exatamente. E ele faz uma pergunta, professor: um novo estado de consciência para tal, individual ou coletivo, resultará no restabelecimento da sinarquia na face da Terra? Exatamente, exatamente, exatamente. O desenvolvimento coletivo da humanidade vai representar o desenvolvimento da humanidade como um todo, né? E isso aí vai estabelecer a sinarquia. Como nós já falamos, né? A sinarquia não é um sistema político, não é um sistema político. A sinarquia é um estado de consciência. Agora, estado de consciência, por quê? Porque é um estado de consciência que tem afinidade com os mundos internos, tanto que vai chegar um momento que a própria Agartha vem para a face da Terra, quando virá? Quando a consciência humana estiver num plano vibracional compatível com a Agartha, senão não virá. Senão não virá. E os mestres virão para a face da Terra também. Quando? Quando a consciência humana estiver compatível com os mestres. Então, num futuro promissor da humanidade, quando estiver funcionando a sinarquia, os grandes mestres vão viver entre nós. Vão viver entre nós. É isso? Por isso que eu perguntei, né? Olha só, vamos fechar. Vamos fechar agora o raciocínio? Eu perguntei no início da nossa conversa. Se Jesus o Cristo se candidatasse a presidente em algum país do mundo, ele ganharia a eleição? É isso? Não. Repetiria a história. Votar em Barrabás. Não votar em Barrabás? Atualmente votaria em Barrabás. Agora, na sinarquia, não. Na sinarquia, não. A população mundial, já no estágio evolutivo diferenciado, vai perceber em Jesus o Cristo o Mestre. Vai perceber em Siddhartha Gautama o Mestre. Vai perceber em JHS o Mestre e outros tantos mestres que estão por aí. E vão se associar a ele de maneira fraterna. Fraterna, não é isso? Então, a humanidade. E também o Avatara, claro. A evolução consciencial da humanidade vai possibilitar a projeção do Avatara Maitreya na face da Terra. Através do quê? Através de nós. Então, tudo, a chave da questão é essa, o autoconhecimento. Isso não é novo, está lá, no frontão do tempo de Apolo. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Que é mais claro do que isso? Olha o que estava no frontão do templo de Apolo, é isso? Na antiguidade. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, quando o homem conhecer a si mesmo, ele vai entrar em contato com os deuses do universo na face da Terra. A sinarquia. Essa é a sinarquia. Então, a sinarquia não vai se dar através do desenvolvimento político, social, partido. Não, isso é tudo bobagem. Isso tudo fica no passado. Isso é coisa do passado. Coisa do sistema político, partido, isso é coisa do passado. Isso vai ser extinto. Vai ser extinto, né? Então, vai existir sim. Existir sim. O que se chama de um sistema participativo. Aí sim.
Sistema participativo de todos. Todos participarão desse processo, mas de uma forma orgânica, harmoniosa, amorosa, sem distensões, sem choques, sem ideologias, sem lutas para os seus próprios interesses. O bem é sempre coletivo, humanístico, baseado no amor universal. Isso aí realmente o que o nosso irmão falou. A sinarquia só vai acontecer quando a consciência humana estiver preparada para isso. Essa é a resposta. E o Júlio Teixeira faz a seguinte colocação: perfeito. A verdade sempre vence porque os tais inimigos não sabem onde ela está. Exatamente. Exatamente. Lao Tse dizia, né? O grande Lao Tse, né? Ele dizia assim: eu estou procurando a verdade. E eu tenho certeza que ela está me procurando também. E eu tenho mais certeza ainda que um dia nós nos encontraremos. Lao Tse falava isso. Ele estava procurando a verdade. A verdade estava em busca dele. E um dia eles se encontrariam. Então, é claro, como nosso irmão, a verdade sempre vence, porque os inimigos não sabem onde ela está. Essa é a verdade. Não sabe exatamente. Então, a verdade, por isso que a verdade é algo extraordinário. É por isso que o Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, afinal, o que é a verdade? Está no Evangelho isso. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? O que Jesus fez? Ficou calado. Ele vai explicar para Pôncio Pilatos o que é a verdade? Não tem condições. Primeiro, porque ele não pode explicar para Pôncio Pilatos o que é a verdade. A resposta está implícita. Nós entendemos esse fato de uma maneira superior, é isso? De uma maneira búdica, intuitiva. É isso? É como se Jesus falasse para Pôncio Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Procure. Como o Lao Tse falava, estou em busca da verdade. Não venha perguntar para mim o que é a verdade. Isso é verdade. Veja, nenhum mestre vai ensinar para mim o que é a verdade. Olha só o que eu estou falando. Eu não estou inventando, eu estou apenas aplicando aquele conhecimento que aprendi com o HPB, com o professor Henrique de Souza. Não é isso? Ninguém vai me ensinar o que é a verdade. Eu tenho que descobrir a verdade dentro de mim mesmo. Eu tenho que descobrir o Deus dentro de mim mesmo. Ninguém vai me contar isso. Então, agora eu pergunto, o nosso irmão Júlio diz que a verdade está escondida, né? Me falou? Isso. A verdade está escondida. Agora eu pergunto, onde ela está escondida? Onde está escondida a verdade? Em algum lugar distante? Não, dentro de nós mesmos. Ela está escondida dentro. Ela está tão escondida que nós não percebemos a verdade. Não por causa dela, porque não temos ainda a capacidade de autodiscernimento, de entendimento, para entender uma verdade que existe dentro. Ela está escondida dentro de nós. Não é verdade? Isso é muito importante. Então, esse é muito importante, esse pensamento que o nosso irmão Júlio falou. Isso aí é exatamente. A nossa irmã Maria Carolina Fora falou o Nasti para Satya Nasti para o Dharma. Isso significa não há religião superior à verdade. Isso é o lema adotado. Isso foi o que eu citei anteriormente. A HPB diz que o lema adotado do Maharaja de Benares, um lema do Maharaja de Benares, Satya Nasti Paro Dharma. Não há religião superior à verdade. Exatamente. Isso mesmo. Nosso irmão falou perfeito. Exatamente. E o outro irmão faz uma pergunta, um comentário. Todas as formas religiosas nascem e sofrem alterações de acordo com o nível de ser daqueles que a professam. Olha, a verdade é que as formas religiosas, ela tem um caminho, né? Elas vêm de uma fonte. O conjunto é sempre uma religião, ela surge de uma fonte original, que é o ensinamento de um mestre, e depois ela é degenerada por ação dos próprios seres humanos. Agora, as formas religiosas nascem, morrem, sofrem alterações
de acordo dos seres que a professam. Então, religião pode se tornar em religião. A gente sabe disso. Religião pode se tornar em instrumento de tortura, de assassinatos, de crimes hediondos. Eu não estou mentindo, isso faz parte da humanidade. Isso faz parte da humanidade. Então, na verdade, a religião ela vai se degenerando e acaba se excluindo. Agora, a HPB, na própria doutrina secreta, ela fala, né, que as religiões de hoje, o que vai acontecer? Elas vão sumindo, elas vão encolhendo. Isso eu li na doutrina secreta. Ela vai encolhendo, até que fica uma coisa esquisita, e ninguém vai querer mais saber. Então, aqueles que seguem aqueles preceitos rígidos da religião, então aquilo vai encolhendo, ele vai some, porque não vai fazer parte mais do ideário, do consenso comum. A tendência é essa. Né? Então, as formas religiosas nascem, morrem, sofrem alterações pelos seres que professam as religiões, mas também acabam morrendo com o tempo em decorrência da alteração, da sublimação do estado de consciência dos seres humanos. Né? Ele complementa com oitavas superiores. Oitavas superiores, exatamente, as oitavas superiores, claro, exatamente. Todo o nosso caminho setenário sempre coincide com uma oitava superior. Uma oitava superior. Nosso irmão falou certo. Aliás, o nosso mestre fala isso, né? A oitava superior é a síntese. É a síntese. Então, todo conhecimento ele tende por uma síntese. E o nosso Brasil, o Brasil está enquadrado dentro desse plano da síntese. O Brasil é a síntese de todo conhecimento, a síntese racial, a síntese religiosa, a síntese filosófica. Ninguém percebeu isso ainda, ninguém percebeu. A história não percebeu, a ciência não percebeu. O que o mestre fala, ninguém percebeu. Aqueles que seguem a eubiose percebem esse ensinamento do mestre. Mas dentro da eubiose, se nós falarmos isso fora da eubiose, ninguém vai entender, ninguém vai dar valor para isso. Mas o Brasil é a síntese. Ele vai sintetizar todo esse conhecimento para dar origem a uma nova civilização. A Maria Carolina faz um comentário e uma pergunta, professor. O oculto pertence à linha vertical da cruz ou do Pramanta. Daí a dificuldade de entendimento com a linha horizontal, ou mente profana e instintiva. Professor Walter, poderia comentar sobre isso? Exatamente. Veja bem, na verdade, nós dissemos setenário. Né? Na verdade, essa cruz do Pramanta ela é definida por 7 hierarquias. São 7 hierarquias. São 3 hierarquias superiores e 4 inferiores. Então, uma desce verticalmente e a outra age no plano mais objetivo. São 4 hierarquias. Essas 4 hierarquias que estão no plano objetivo, eu não vou citar o nome aqui, porque a gente precisa entrar com mais detalhes. Né? Não vou citar nomes. Futuramente, numa live, nós podemos entrar com mais detalhes. Então, são 3 hierarquias superiores que estão ligadas à tríade superior, e 4 hierarquias inferiores ligadas ao quaternário inferior. Essas 4 hierarquias inferiores não são inferiores, são hierarquias divinas, de mestres, que trabalham para a evolução do ser humano na face da Terra. É claro que essas duas têm um atrito, né? Isso é um processo esse processo dá-se o atrito do Pramanta, o Pramanta, né? Então, o que é o Pramanta? O Pramanta é justamente como é que se fazia fogo antigamente. Era um bastão chamado Pramanta, né? E uma base de madeira, né? Então a gente atritava aquele bastão naquele furinho na base de madeira, punha uns gravetos, um pouquinho de folhagem seca, agitava, e o fogo se produzia ali. Isso é o Pramanta. É isso? Então, aí dá a ideia do atrito. Né? Então, o processo evolutivo é um processo de atrito. Né? Existe um atrito. Mas um atrito não no sentido que nós entendemos, do atrito pessoal, interpessoal, de ódio, não. É um atrito necessário para que haja evolução. Não é verdade? Isso faz parte da própria termodinâmica afirma que para a existência de trabalho é necessário ter a polaridade, né? Uma fonte quente e uma fonte fria.
Então, agora, esse atrito gera luz, né? Isso gera luz. Então, é claro que essas hierarquias da tríade superior e do quaternário inferior, elas trabalham em conjunto dentro de um programa universal da evolução do ser humano, né? Isso esse Pramanta vai se renovando, né? Tanto que ele se renovou, o nosso mestre, dia 25 de fevereiro de 1963, houve a manifestação do novo Pramanta, o novo Pramanta que rege o nosso ciclo atual. 25 de fevereiro de 1963. Então, esse Pramanta vai se renovando. Porque as hierarquias também vão evoluindo. Veja, não é só nós que evoluímos. Essas hierarquias, tanto da tríade superior como o quaternário inferior, que formam o Pramanta, elas evoluem. Tudo evolui no universo. Tudo evolui no universo. Só que nós fazemos parte dessa hierarquia mais humana, né? A hierarquia Jiva. Nós somos Jivas, né? E nós chegaremos ainda num ponto que nós vamos ter uma autoridade e uma importância muito grande no processo evolutivo do planeta Terra, como entidades criadoras, né? Criadoras, né? Então, nós estamos a caminho disso. E o terceiro milênio vai ser fundamental para isso. Nós vamos ser, vamos dizer assim, promovidos, né? Cada vez mais a uma hierarquia superior para dar suporte cada vez maior para a evolução dos seres humanos. Deixaremos de ser apenas criaturas para sermos criadores. Veja bem, olha só. A raça ariana, com os seus Dhyani Jivas, né? Deles Budas, agora, deixa de ser uma elite, deixa de ser criatura para ser criadora. Isso é importante no processo evolutivo do planeta. Muito bom, Maria Carolina. Sinarquia é estado de consciência, exatamente. A sinarquia não é sistema político, é estado de consciência. Aliás, devo dizer que sinarquia ela existe em toda a natureza, né? O vegetal vive a sinarquia, o animal vive a sinarquia. Agora, só que o animal e o vegetal vivem a sinarquia de maneira inconsciente. De maneira inconsciente. Eu até queria citar aqui um fato importante que todos podem. Vejam no YouTube a dança dos tangarás. Eu mostro. Vejam no YouTube, põe a dança dos tangarás. Então, o que acontece? Os tangarás. Tem a fêmea. A fêmea chega no tempo da procriação. Ela tem que ser fecundada. Tangarás. Isso foi filmado por um biólogo. Só que o biólogo não dá essa informação que eu vou dar. Então, a fêmea tem que ser fecundada por um macho. Então, é incrível. Juntam-se 7 machos num galho de árvore. Então, o filme mostra. A fêmea fica paradinha e os 7 machos fazem um ritual de dança. Eles vão dançando ao redor, na frente da fêmea, dançando, 7. Os 7 vão dançando. E a fêmea escolhe aquele que vai acasalar com ela. E à medida que ela vai escolhendo, eles vão saindo e sobra um só. Fica um só. Aí, no final, os 2 se juntam e saem voando juntos para acasalar. É a lei da sinarquia. Isso é um processo cósmico, do centenário. Agora, os animais seguem isso de maneira instintiva. Mas o ser humano deve formar isso de maneira consciente. Nós temos que realizar a sinarquia de maneira consciente na face da Terra. Quer dizer, temos que ter a divindade funcionando em nós, não é isso? De maneira consciente, entendendo todo esse mecanismo cósmico que é maravilhoso. Mais um comentário da Carolina Borges. Autoconhecimento. Todo o trabalho da iniciação, quem se habilita? Exatamente, quem se habilita. Esse é o grande problema. O trabalho da iniciação de autoconhecimento é aberto para todos, mas é necessário que a pessoa se habilite. A pessoa diz, eu gostaria de me autoconhecer, mas não faz nada, não toma iniciativa. Então não adianta. Agora ela precisa tomar iniciativa. Qual é a iniciativa? Buscar. A busca. O conhecimento é a busca incessante. Nós temos que ter uma busca incessante. Jesus falou, batei e abrir-vos-á. Você bate na porta e a porta se abre.
Quem já é da eubiose entende bem isso. A gente sabe desse momento, né? A gente bate na porta, a porta se abre e ocorre algo. Todos sabem disso. Eu não vou entrar em detalhe porque é um conhecimento interno da eubiose. Bate na porta, a porta se abre e ocorre algo muito importante para os discípulos. É justamente o bater na porta. Bater e absorver. Para a consciência evoluir, é necessário que a pessoa bata na porta e vá atrás. O conhecimento, o que vem passivamente é a informação. A informação vem inconscientemente. Eu entro na internet e a informação vem vindo. No Google. Vem no Google. O irmãozinho nosso aí está. Eu acho que ele está querendo dizer alguma coisa sobre sinarquia. Quer participar também. O professor o Júlio Teixeira coloca o seguinte: a verdade escondida em nós e será a consciência, o espírito. Exatamente, a verdade está em nós. Olha, o Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer a nós mesmos. Jesus falou isso. O que é conhecer a verdade? O Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Não é isso? Jesus ficou calado. É como se Jesus falasse para ele: conhece a ti mesmo. Entre dentro de si mesmo, você vai conhecer a verdade. O que é a verdade? É Deus dentro de você mesmo. Então, a verdade está escondida dentro de nós. É a divindade em nós. Somos deuses. O Espírito de Deus, exatamente. Exatamente o que o nosso irmão Júlio falou. Exatamente. Ele também comenta: atrito para gerar luz. Exatamente. O atrito gera luz, né? O atrito gera luz. Um movimento, né? Um gerador gera energia através de um movimento, né? A gente sabe, né? Do eletromagnético, né? Gerando energia elétrica, né? E o atrito gera o fogo, né? Duas pedras se atritando, a gente gera agulhas, né? E assim por diante. Né? Então, o nosso irmão Reinaldo Lira desenvolva-se individualmente para que a evolução se dê no coletivo. Exatamente, exatamente. Isso é uma verdade. Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui com ele. Veja bem, toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui com ele. É isso? Porque ele faz parte do ser humano. É a humanidade. Né? E depois tem o seguinte: ele pode transmitir esse conhecimento, não somente de uma forma didática, mas comportamental. É interessante o seguinte, viu? Eu já vou falar alguma coisa que é iniciático. É iniciático, hein? E uma coisa iniciática muito importante. Na medida que o indivíduo vai se iniciando, a faixa de amigos dele vai mudando. Ele está numa fase pré-iniciática, ele tem um grupo de amigos. Depois ele começa a fazer a sua iniciação, os amigos vão mudando. Aqueles amigos anteriores vão se afastando e vão surgindo outros amigos. A gente diz assim, ele vai perdendo amigos? Não, ele vai mudando a sua faixa vibracional. Isso é um fenômeno que acontece no processo da autotransformação. Porque quando o indivíduo vai se transformando, aqueles amigos que não se transformam, eles vão dizer assim: aquele cara está muito chato, viu? Ele está esquisito, ele não sei, ele faz umas coisas, fala umas coisas esquisitas, eu não quero mais falar com ele só fala bobagem. Eles vão se afastando, os antigos amigos. É isso? E novos amigos vão se aproximando, aqueles que fazem parte justamente da vibração dele. É vibracional. É o princípio que existe no universo. Semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Então, quando o indivíduo faz a sua evolução, ele começa a atrair os semelhantes a ele, tanto na esfera superior, dos mestres, como no nível humano. Isso é fantástico isso aí, né? Então, isso se reúne também, a gente vê que a evolução é coletiva, e a realização é individual, mas é coletiva. É coletiva. Tem que ser coletiva também, né? Ninguém vai evoluir sozinho. Ele tem que se evoluir e produzir a evolução dos outros também. Jesus fez isso, né? Um ser altamente evoluído espiritualmente, mas veio para produzir a evolução da coletividade. E o nosso mestre. O nosso irmão Neori Francisco diz o seguinte: a evolução é coletiva e a realização é individual. Exatamente. A realização, o autoconhecimento,
ele é individual, individual. Mas, no momento em que as pessoas vão... Olha, eu quero dizer o seguinte, olha, as pessoas estão aqui, olha, cada um vai desenvolvendo o autoconhecimento. Olha, é sintético, hein? No instante que eles vão se autoconhecendo, ele vai fazendo isso aqui, olha. Vai fazendo isso aqui, olha. Quanto mais eles se autoconhecem, eles vão se aproximando e se fundem, se fundem. Tanto que eu vou contar aqui um segredinho para vocês, um segredinho. Um segredo é uma maneira de brincar. Né? O professor falou sobre costume. E uma vez Costume disse a ele que quando... Veja bem, Costume falou. Costume foi um dos mestres que auxiliaram a HPB e transmitiram conhecimentos através da HPB para o mundo objetivo, através da doutrina secreta. Então, o nosso mestre falou que foi uma do ensinamento de Costume. Costume disse o seguinte: o meu nome não é Costume, eu sou da linha Costume. Nós não falamos do quaternário, do Pramanta, três consciências superiores, 3 hierarquias superiores e 4 inferiores. Uma dessas hierarquias é Costume, a linha Costume. São as 7 linhas do conhecimento. Linha Costume. Agora, veja bem, quando alguém chega, olha, a coletividade, Costume falou para o mestre, quando alguém chega e diz, eu sou Costume, não significa que ele é algo individualizado. Eu sou Costume, eu represento a linha Costume. Não interessa o nome dele, se é A, B, C, ou o que seja. Ele representa a linha Costume. Então, a linha Costume pode ter muitas consciências ali agregadas, mas toda vez que uma consciência daquela se manifesta, ela representa a linha Costume numa integralidade, assim como outras linhas também, né? Nós vamos estudar isso aí, existem outras linhas também. Então, toda vez, existem as hierarquias. Toda vez que um ser de hierarquia se manifesta, não é um ser que se manifesta, ele representa uma coletividade. Representa uma coletividade, não é isso? Então, aí está essa que nem o Jesus Cristo, né? Jesus Cristo representa o Cristo cósmico, quer dizer, representa uma unidade cósmica. O Cristo cósmico não é um Cristo, algum ser, não. É uma coletividade crística, algo que está no cosmos de maneira coletiva e que se manifestou através de Jesus, por isso que é Jesus ou Cristo, Jesus ou ungido. O Reinaldo Lira ele faz esse comentário, sem a menor dúvida. Entretanto, ganhamos novos amigos que se tornam também irmãos de caminhada e trabalho. Exatamente. Ou seja, isso é um fenômeno que acontece. Aliás, quando eu dou aula já há mais de 30 anos, 33 anos. Né? Então, veja bem, eu ouvi muito disso de alunos, disseram, é interessante, eu fui perdendo amigos, fui ganhando outros. Não é que foi perdendo amigos, porque a vibração mudou. Então, a vibração, ele vibrava de uma tal maneira com determinados amigos. Quando ele evolui vibratoriamente, aqueles amigos se afastam porque não acham mais nada de interessante neles. Mas chegam outros e se aproximam dele. Isso é muito bom, né? Então, é uma evolução dimensional, Isso é uma coisa muito importante, né? E também se torna um caminho de caminhar e trabalho. Né? Por exemplo, quer ver uma coisa? Nós estamos conversando aqui. Nós estamos conversando aí, né? Nós somos amigos. Eu chamo amigos e irmãos. Nós estamos aqui conversando entre nós sobre esses assuntos todos. Mas eu só posso falar isso nesse momento. Não é verdade? Se eu for em praça pública, veja bem, se eu for na Praça da Sé, em São Paulo, e começar a falar o que eu estou falando agora na Praça da Sé, ninguém vai me ouvir. Vocês vão concordar comigo? Eu vou ficar falando sozinho. Aqui tem um monte de gente, amigos que estão dentro de uma mesma confluência de percepção, de vibração. Se eu for na Praça da Sé e começar a falar o que eu estou falando, ninguém vai me ouvir. Vou ficar sozinho lá falando. Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, na década de 50, ele tinha esta mania. Mania não, mania é maneira de falar. Ele tinha esse procedimento. Ele costumava ir na Praça da Sé e ficava ensinando as pessoas. Teve momentos em que ele se dedicava a isso. Né? É uma coisa muito interessante. Mas ele era um mestre, né? Ele tinha a sua razão de fazer isso. Né? Mas a nossa conversa aqui, nós estamos tendo nesse canal, é uma conversa limitada. Só nós podemos nos entender.
É isso. Se eu for numa entrevista numa rádio, por exemplo, que não tem uma visão iniciática e começar a falar isso, não vai dar audiência, não vai dar audiência, o pessoal não vai querer, nem eu nem vou ser chamado para falar. Então, é questão vibracional. Então, isso é muito importante, é o coletivo. Formam novos amigos, ou seja, formam novos estados de consciência que se aproximam, e se amoldam e se agrupam. Isso é muito importante. O Elias faz uma pergunta, professor: o que é consciência e como expandir essa consciência? Veja bem, consciência, o que é? Ciência é saber. Com significa íntimo, intimidade. Né? Consciência é saber, ter ciência da sua intimidade. O que é consciência? É saber da sua intimidade, da sua própria intimidade. Né? E somente a pessoa pode saber isso, saber analisar, conhecer a sua própria intimidade, né? A sua própria intimidade. Eu posso conhecer muitas coisas para fora, né? Através da ciência, através da química, da física. Estou conhecendo coisas para fora, mas conhecer a mim mesmo, só eu posso saber. Ninguém vai me ensinar isso. Nenhum professor, nenhum. Por isso que eu digo novamente, o nosso mestre ensinava o seguinte: leiam, meditem, comparem, estudem e tirem as suas próprias conclusões. Esse é o sentido que o nosso mestre fala. Tirar as próprias conclusões significa desenvolva o seu autodiscernimento, o seu conhecimento interno, a sua própria consciência, o seu eu divino que está dentro de você. O nosso mestre dizia assim: não vá seguir o que eu falo, não fique repetindo o que eu falo, mas tire os seus próprios entendimentos. Aliás, o mestre, uma vez, isso foi dito numa palestra pública. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não vou citar o nome. Mas um irmão que conviveu com o mestre, para encerrar nossa conversa hoje, um irmão que conviveu muito tempo com o mestre já falecido, ele contou que um dia o mestre chegou para ele e falou assim, olha só, em particular, ele falou assim, o mestre falou para ele: você tem certeza que eu não estou mentindo para você? Ele perguntou para ele: você tem certeza que eu não estou mentindo para você? Porque o mestre percebeu que ele estava levando a palavra do mestre exatamente como ele falava. Ou seja, provavelmente ele estava se fanatizando. E o mestre tomou cuidado nisso, não se fanatize. Então o mestre diz assim: quando você ouviu falar, diga assim, será que ele está falando a verdade ou falando a mentira? Isso tem que. O nosso mestre fala, e isso não é só com ele. Toda vez que nós ouvirmos qualquer ensinamento, seja de Jesus Cristo, seja de Siddhartha Gautama, seja do nosso mestre, de Krishna, nós não devemos aceitar de imediato, devemos analisar, meditar, comparar e tirar as próprias conclusões, dentro da sabedoria iniciada das ideias, dentro do contexto iniciático. Então, esse é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento da própria natureza interna do indivíduo. Isso que é importante no processo da iniciação, o caminho da iniciação. Iniciação significa início da ação. Olha só, o que significa iniciação? Início da ação. Início da ação do autoconhecimento, do discernimento, do livre-arbítrio. Isso é importante. O Elias complementa: seria observar a si mesmo? Observar a si mesmo, exatamente. Observar a si mesmo. Exato. Uma autoobservação, autoconhecimento. Né? Observar a si mesmo de maneira bastante profunda e transformando os fatos dentro de si mesmo em direção da plenitude da divindade que nele vive. Seja um livre pensador, exatamente. Agora, eu só queria dizer, veja, volta no livre pensador. Seja um livre pensador. Eu vou apresentar também um tema aqui sobre o livre pensamento. Olha, nós temos muita coisa para conversar, muita coisa. Eu tenho uma palestra sobre o livre pensador. Né? Então, eu vou apresentar esse projeto, esse assunto aqui num determinado momento. Agora, o que é ser livre pensador? É libertar-se do pensamento dos outros? Não é só isso, é libertar-se dos seus próprios pensamentos. É libertar-se dos próprios pensamentos. É isso? Então, existiu um grande filósofo que falou assim: penso, logo existo.
Na verdade, qual é o nome do filósofo, meu irmão? Agora só me escapou. Sócrates, Sócrates. Não, penso e logo existe. É Ah, o o Descartes, né? Descartes. De vez em quando escapa. O Descartes, né, um grande filósofo, né, um dos fundadores da ciência, inclusive, né? Base da ciência. Ele disse: penso, logo existo. Mas eu, Walter, eu cunhei, eu fiz uma nova frase para mim, no meu sentido iniciático, que eu penso assim: penso, logo eu penso que existo. É diferente. Né? Com todo respeito ao Descartes, ele falou: penso, logo existo. Será que existe mesmo? Né? Agora, eu penso, logo eu penso que existo. Eu penso e eu penso que eu me chamo Walter, eu penso que eu moro na rua tal, número tal, eu penso que eu vivi algo no passado, tenho o presente, meu futuro. Isso é tudo maia. Isso é tudo maia. Isso não é a minha existência. A minha existência é muito mais do que isso, é muito mais do que a personalidade. É isso? Então, o pensar na minha existência é me libertar do quê? De mim mesmo. É para complementar agora a nossa conversa de hoje. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Primeiro ponto. O que é conhecer a verdade? Conhecer a si mesmo, o Deus interno. Depois, a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? De mim mesmo. Eu conheço a verdade e eu me liberto do quê? De mim mesmo. Eu sou a minha limitação. Veja bem, quem é a minha limitação? Eu sou a minha limitação. O Walter é a limitação que eu tenho. Então, eu vou me transcender a tudo isso quando eu perceber que eu não sou o Walter simplesmente. Eu sou uma emanação da divindade, e todos são emanação da divindade que está num processo evolutivo e que eu devo fazer essa transição dessa maia que existe da minha personalidade para me transformar realmente num ser de hierarquia, num ser de consciência cósmica. Isso é muito Ô, importante. professor, para fechar, tem essa daqui, 3005. Os últimos eventos na face da Terra estão mexendo muito com a humanidade. A mudança de hábito, o isolamento social. Podemos ver positivamente a um novo estado de consciência coletivo. Exatamente. Eu vou dizer francamente, eu não me atrevo a explicar o que está acontecendo atualmente. Veja, somente um mestre de hierarquia, ele pode nos explicar exatamente o que está acontecendo no momento atual. É muito difícil da gente entender o que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, três coisas eu sei. Primeiro, nada acontece por acaso, a lei é justa e perfeita, e terceiro, estamos vivendo num momento de mudança, de transição. Estamos vivendo um momento, a gente pode ver no noticiário, nas coisas todas, as pessoas estão repensando as coisas, isso faz parte de um redirecionamento da sociedade rumo a um novo projeto de humanidade, isso indiscutivelmente. Agora, os detalhes do que está acontecendo é muito difícil, somente a divindade sabe, e a gente não pode ficar dando conjecturas a esse respeito. Se o professor Henrique de Souza estivesse, se eu pudesse falar pessoalmente com ele, né? Claro, ele está em mim, ele está sempre presente em mim, né? Mas eu não consigo dialogar, né? Mas eu perguntaria para ele o que está acontecendo e ele talvez me explicasse o que está realmente acontecendo. Somente um mestre pode explicar com clareza o que está acontecendo realmente no mundo. Mas três coisas são importantes. Estamos passando um momento de enorme transformação na Terra, nada acontece por acaso e a lei universal é justa e perfeita. Faz parte do nosso desenvolvimento. Para encerrar. A gente vai precisar encerrar por causa do horário, pessoal, mas antes eu preciso dar um recado para vocês, tá? A nossa roda de conversa de terça-feira agora será com o professor Walter Teixeira de Andrade. Ele aceitou um novo convite, né, do canal 3005. Então, a nossa roda de conversa de terça-feira, dia 30 de março de 2021, no mesmo horário, às 20h40, terá o tema como Migração Interplanetária de Raças, a origem e formação dos povos, e ciclo evolutivo planetário segundo os Vedas e os Upanishads, e a sabedoria iniciática das idades. Então, com o nosso
mestre, professor Walter, escritor e pesquisador, e o Carlos Antônio Nascimento como convidado, e o nosso mediador, Eduardo Nunes. Prestigiem, tá? Será uma grande roda de conversa, participem, tá? Esperamos todos vocês na terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Eu quero agradecer a participação de todos, viu, professor? Todo mundo agradecendo, tá? Desejando felicidades, parabéns pelo conhecimento que o senhor tem passado para todos, tá? E eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos, uma boa noite e um bom final de semana a todos. E como eu sempre digo, uma boa semana, luz, paz e amor para todos, e até terça-feira que vem e depois no sábado. Tudo de bom.